Olá galera, nós estamos aqui no acampamento Cia Águas, Dança e Atitude, em São José do Rio Preto. Nós vamos conversar um pouquinho com a pessoa que está ministrando, que trouxe a sua equipe para poder ministrar aqui, para as ministras de dança, aquelas que foram escolhidas por Deus para poder ajudar na ministração e no levar da presença dele para toda a igreja e para todo o Brasil, que é a pastora Kátia Mello. E aí, gente? Boa tarde, pastora. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu queria agradecer, está sendo uma bênção aqui. E eu queria já perguntar sobre o tempo da companhia, do Estúdio do Corpo, né, que é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Quanto tempo faz? Como que surgiu essa equipe que hoje ministra em várias partes do Brasil? Na verdade, o estúdio esse ano está completando 10 anos, né? Como Estúdio do Corpo, porque na verdade o grupo mesmo já existe há uns 15 anos. Mas ele nasceu de um grupo de adolescentes chamado Juad, que é um grupo da nossa igreja, onde eu liderava, e nós começamos então com um grupo de dança. Só que o que acontecia é que nesse grupo de dança, quando os adolescentes completavam 17 anos, eles tinham que sair. E a gente começou a sentir falta de ter uma continuidade de trabalho. Então, com o tempo a gente nasceu o estúdio, né? Nasceu na verdade a Companhia de Artes e Expressões de Fogo, que depois se transformou em Estúdio do Corpo, porque a gente sentiu necessidade de ter um nome um pouco menos crente, né? Porque nós estávamos tendo a direção de Deus de ir para alguns festivais seculares, de lidar com alguns artistas, então a gente vê que aquele nome, ele nos bloqueava um pouco. As pessoas ficavam um pouco estranhadas. Então Deus direcionou nessa troca de nome. Então, como Estúdio do Corpo, né, funcionando e com realmente a direção que Deus tem nos dado hoje, nós estamos completando 10 anos esse ano. Que bênção! E o Estúdio do Corpo, ele é ligado a alguma igreja, alguma denominação, ou é aberta a outras denominações? Como é que é? Não, nós somos ligados ao Ministério Batista Cristo é a Vida, né? Nós temos a cobertura do apóstolo Neuci José Rorato, e realmente é por causa, óbvio, de Deus, mas por causa dele que nós estamos aqui hoje, né? Porque ele é que realmente teve uma visão de Deus, ele abraçou essa causa numa época que no Rio Grande do Sul não existia dança nas igrejas. E quando eu me converti, né, ele conta essa história até hoje, né, ele repete ela, todo mundo já sabe de cor. Ele diz: converter uma bailarina, o que eu vou fazer? Né? Vou fazer ela parar de usar os dons e as habilidades? Não. Então, ele incentivou muito, quando eu me converti, que eu usasse as minhas habilidades a favor do reino. Então, eu posso dizer assim, que o que eu aprendi, né, e ainda hoje aprendo, o que nós somos é totalmente ligado a essa influência, ao nosso teto espiritual, né? Nós temos essa característica, né, da adoração com entendimento, de nós entendermos o propósito que nós estamos aqui, essa questão do ensino, de bater muito em cima da palavra, de fazer o pessoal pensar. Isso tudo é uma influência gigantesca, né, do nosso pastor e da nossa igreja. Quando a equipe, vocês vão ministrar, o que vocês levam, né? Quais os workshops, aquilo que vocês ministram para as dançarinas, para os dançarinos? Bom, o que a gente sempre fala para o pessoal que vai nos convidar para algum lugar, a gente sempre gosta de fazer a programação juntos, mas a gente prioriza sempre a palavra de Deus, porque a gente acredita que o que vai trazer transformação, o que vai mudar é a palavra. A técnica é um plus, né? Mas enquanto a pessoa não está alinhada com a palavra de Deus, as coisas não vão acontecer como elas deveriam acontecer. Então a gente sempre procura fazer a programação junto com os organizadores do evento. Então a gente vê qual é a necessidade, né? Uma oficina que a gente sempre leva, e é um pré-requisito para que a gente possa ir, é a oficina de adoração com entendimento, porque é a nossa característica, né? E eu acredito que quando alguém nos convida para ir a algum lugar é porque achou algo interessante nisso.
Então a gente trabalha também com diversas oficinas, com jazz, com contemporâneo, com dança-teatro, porteza e acrobacia, alongamento, pilates. Então tudo vai depender do que é a necessidade maior do local, o que as pessoas estão buscando. A gente sempre procura fazer isso junto com os organizadores. Ah, tá. A dança, ela cresceu bastante no Brasil, né? E algumas igrejas ainda não aderiram à dança por algumas questões internas. Mas como que você analisa a dança no cenário a nível nacional, em vista de outros grupos que existem, né? Como é que você diria que estaria a dança no Brasil hoje? Eu acredito realmente assim que ela deu um boom, mas como tudo aquilo que dá um boom, a gente tem que ter um cuidado para realmente não perder a essência daquilo que não deve ser perdido, né? E nesse caso é o próprio Deus, é Jesus, é saber o que agrada a Deus e o que não agrada. E eu vejo que a gente ainda, mesmo assim, com tanta coisa acontecendo, com tantos grupos sendo levantados, eu acho que ainda falta um pouco mais de buscar o conhecimento nessa área. Não só o técnico, a gente tem visto que as pessoas têm despertado um pouco para isso, para entender, afinal, o que é a dança. Mas para entender o que é a dança dentro do reino de Deus. Como ela pode ser utilizada? Algum tempo atrás o pessoal achava que dança só era utilizada para evangelismo. Hoje, a gente sempre defende, né, que a dança ela é usada para adoração, para evangelismo, para ensino e para restauração, né? Porque as pessoas que estão dentro de um grupo de dança estão sendo trabalhadas dentro daquele grupo, né? Então, eu acredito que a gente tem ainda uma longa caminhada. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender ainda. Eu acho que as pessoas precisam entender um pouco mais para que a coisa não se perca. E dentro do grupo, quantas pessoas fazem parte? O que acontece assim secularmente, no dia a dia, aquela correria? Alguns trabalham fora ou vivem do estúdio, alguma coisa assim? Nós somos em 20 pessoas, né? É uma benção, toda vez que se reúne os 20. Aquela animação. É uma animação e também sai faísca às vezes, né, gente? Mas é uma benção, isso é relacionamento, né? A gente é uma família mesmo. Muitas vezes a gente passa mais tempo com os integrantes do grupo do que com a nossa própria família. E a maioria do pessoal ainda não consegue viver do ministério, a gente não consegue manter, é um trabalho voluntário mesmo. O pessoal paga um preço bem alto para poder estar ali, né? Estão ali porque amam a Deus em primeiro lugar, né? E amam o que fazem e acreditam que isso pode gerar transformação nas pessoas. Então, grande parte, assim, tem muitos que trabalham com a dança. A gente tem uma escola de dança lá em Novo Hamburgo também. Então, essa escola, muitos são professores dessa escola, o que já dá um sustento. A gente dá aula em outras igrejas. Muitos têm trabalhos seculares, eu sou fisioterapeuta, né? Só que eu tenho a maleabilidade de horário, né? Então assim, eu tenho meu consultório, eu posso jogar os meus horários. Alguns já não conseguem, então a gente tem que ficar fazendo um certo malabarismo pra coisa acontecer, né? Porque não é só trabalho, a gente também tem a igreja, não somente o Ministério de Dança, mas outras formas de servir. Tem família, né? Então, para conciliar tudo, realmente eu tenho que dizer que meu pessoal é muito guerreiro. Mas Deus dá a graça. Né? As pessoas veem o Estúdio do Corpo como referenciais de dança, de equipe, de técnica. Mas agora, para vocês, quais são os referenciais no Brasil? Sabemos que temos Giovanni Sica, equipe de dança, o Profetas da Dança com a Gisela, a Companhia Remo. Quem poderia falar assim, eles são meus amigos, meus referenciais pra gente continuar nessa batalha? Todos eles que você falou, né? Existe uma pessoa que pra mim tem muitas pessoas que são especiais, mas uma que marcou realmente o meu ministério, que foi a pessoa assim que orou comigo, que foi o primeiro contato que eu tive, que foi a Isabel Coimbra e o pessoal do Mudança. Eles tiveram uma influência muito forte sobre a gente, né? Foram um dos primeiros grupos pioneiros no Brasil. Então, eles
são uma grande referência para nós. E hoje muitos amigos, né? A Companhia Rema, a pastora Adriana, a pastora Luciana, são pessoas que a gente constantemente está em contato, também para receber a direção, para ser pastoreado por elas. O pessoal do Tribus, né? O Guga, a Vivian, a Gisela, o pessoal do Profetas da Dança, o Giovanni Si. Bom, são amigos que a gente está constantemente conversando, né? Trocando ideia, exortando quando tem que exortar, puxando a orelha quando tem que puxar, né? Tem muita gente no Brasil que tem sido referencial para nós também. Talvez até possa ter esquecido algum nome. O pessoal do Josac de Brasília, o pessoal de Louveira. Enfim, são irmãos preciosos que realmente têm nos ensinado muito. Tá, e pra gente finalizar, projetos 2013, 2014, se tem previsão, se pode falar de algum, se não pode. Poder. Tem evento pra ir, pro pessoal já se preparar para poder já estar lá com vocês. Sim, então, em junho agora, do dia 28 ao dia 30 de junho, esse ano tá com uma edição comemorativa, então nós estamos fazendo alguns eventos. A gente vai fazer a nossa 10ª mostra de dança no dia 28 de junho. A gente está chamando de 3 em 1, porque na verdade são 3 eventos em um final de semana. Então, dia 28 é a nossa 10ª mostra de dança. Dia 29 vai ser um fórum de liderança chamado Convicções, as certezas e as incertezas da arte. E no dia 30 vai ser um workshop intensivo, com aulas de manhã até a noite, né, com várias modalidades. Em novembro a gente tem um espetáculo anual da nossa escola, que também a gente vai estar contando um pouquinho a trajetória dos 10 anos do estúdio, relembrando as coreografias mais marcantes. Acho que vai ficar um espetáculo bem legal. Em fevereiro de 2014, se Deus assim permitir, a gente vai estar realizando a nossa escola de capacitação ministerial. É a 8ª. São 12 dias, onde o pessoal fica interno lá, manhã, tarde e noite, recebendo palavra, oficina, né? E é um tempo muito precioso. A gente abre só 50 vagas, exatamente para que a gente consiga trabalhar bem com as pessoas, né? E tem outros projetos. A gente quer gravar alguns DVDs com videoaulas. Eu tô com o meu livro, né, sendo trabalhado ainda, falando sobre adoração com entendimento. Ainda não tem uma previsão, mas são projetos, e a gente está também querendo montar um espetáculo para poder viajar. Mas tudo isso ainda a gente está aguardando aquele ok de Deus, né? Que é muito importante. Às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? Deus já nos deu essa ideia há muito tempo. Exatamente. Mas eu creio que há o tempo de Deus mesmo. Ele é perfeito e Deus sabe quando. Tudo. E para a equipe, para o pastor, para a igreja levar vocês para poder ministrar, como é que faz? Entra em contato, onde que entra? No nosso site, né, www.estudiodocorpo.com, tem a página Convites, né? Nessa página tem tudo explicado, como pode levar a gente para a sua cidade, vai ter um formulário, a gente analisa a data, né? E se Deus quiser a gente estará lá. É muito bom poder estar na companhia dos irmãos, conhecendo pessoas novas, né? E trocando experiência, né? As pessoas acham que a gente vai só para ensinar, a gente sempre aprende um monte, né? É muito bom, né? Trocar experiência. Mas tá bom, pastora, obrigado pela entrevista, tá? Amém, Deus abençoe, abençoe o ministério. E se der, nós aparecemos lá no fórum e nos Amém. outros eventos. Vou esperar. Vamos aparecer. Então, galera, brigadão, fica aqui a entrevista e outras vão aparecer por aí. Tchau.